E vem conhecer um pouco mais do diretor Robert Eggers. E chegou na última quinta-feira nos cinemas o filme Nosferatu. Filme esse que é dirigido e roteirizado por Robert Eggers, um diretor jovem, mas que nos últimos anos vem mostrando o quão grande ele pode ser para o cinema, considerando os ótimos projetos que ele participa. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para poder apresentar o diretor e um pouco da sua carreira para quem não conhece, se interessar e a partir daí ir atrás dos filmes que ele já fez, seja filme ou seja curtas-metragens. Só queria destacar antes de falar sobre a carreira dele e falar quem é o Robert Eggers, que no vídeo eu foquei nos filmes que ele dirigiu, porque a sua carreira em outras áreas é muito grande, mas o foco aqui é na direção. Então, para quem não conhece, Robert Neil Eggers nasceu no dia 7 de julho de 1983. Ele, além de ser conhecido muito pela sua direção, ele também já trabalhou no cinema como roteirista e também como designer de produção. Para quem não sabe o que um designer de produção faz, ele praticamente cuida de quase tudo que um filme tem. Ele é a pessoa que vai se preocupar se o figurino está certo, se a maquiagem está certa, se a fotografia do filme está certo. Inclusive, muitos do design de produção trabalham do lado do diretor de fotografia. Ele também ajuda o diretor. Ele é praticamente, se você for analisar de uma forma geral e até mais genérica, um assistente geral que vai cuidar com que tudo saia nos conformes. E ele trabalhou isso em algumas áreas, tanto na do documentário, como em curtas-metragens e também para o mais famoso que é o cinema. E tanto que vale destacar que o começo da carreira do Robert Eggers foi no teatro em Nova York, quando exatamente ele trabalhava com esse conceito de designer de produção, mas aí na parte mais teatral. Ou seja, ele praticamente cuidava de tudo que o teatro tinha que ter para poder fazer com que as coisas funcionem. Agora que eu falei um pouco sobre quem é o diretor, agora eu vou falar um pouco sobre os seus projetos. E ele começou sua carreira como diretor em 2007, quando ele dirigiu, roteirizou e também fez o design de produção de um curta chamado Hansel and Gretel, que pra gente é conhecido como João e Maria. João e Maria, clássico conto dos irmãos Grimm, lançado em 1812 e que o Robert Eggers começou sua carreira a partir dali. Esse documentário, esse curta, como os outros que eu vou mencionar aqui, são bem fáceis de se encontrar na internet. Um filme de 26 minutos, afinal é um curta, e que realmente conta a história de João e Maria. Você vê que tem um valor de produção bem grande, considerando como é um curta-metragem. Você vê que a habilidade do diretor em realmente trazer um pouco de um terror já para a parte do João e Maria, principalmente mais para a parte da bruxa. Você vê que ele faz foco bastante nos atores mirins, bem para tentar tirar o cenário em volta, mas ele usa bastante uma linguagem de trilha sonora, praticamente um filme mudo, onde tem as falas. Ele lembra muito cinema mudo. É um filme que tem destaque muito grande pela trilha sonora, você tem um destaque grande pelo preto e branco em alguns pontos, e você tem um destaque muito grande nas falas que aparecem, sendo que não tem fala no filme. É muito fácil de encontrar esse filme e vale a recomendação, afinal, só 26 minutos. Só uma curiosidade, em 2007 também lançou um filme do João e Maria, sul-coreano, e bem que só uma curiosidade, do mesmo ano saiu 2 produções do João e Maria. Saiu o filme coreano e também o curta do Robert Eggers. E um ano depois, ele voltou com mais um filme onde ele dirigiu, roteirizou e fez o design de produção, também um curta-metragem, chamado The Telltale Heart, ou Coração Revelador. Para quem não acha essa história estranha ou o nome estranho, sim, ele fez um curta baseado num conto famoso de Edgar Allan Poe, que foi lançado em 1843. Também é muito fácil de se encontrar na internet, tem apenas 21 minutos, mas lá você consegue, de novo, ver como ele brinca com o conceito do terror de uma forma interessante e como ele grava. Para quem não conhece, a história conta de um jovem que tem que cuidar de um idoso e a partir daí eu não quero dar spoiler porque é um conto interessante, vale a pena ser visto, ainda mais porque o curta tá na internet e é fácil de se consumir. Você já consegue ver uma evolução até da direção do Robert Eggers, do primeiro curta para esse, afinal ele já tinha experiência antes realmente de entrar no cinema. Logo depois disso, tem uma grande lista de filmes, como eu mencionei, onde ele não dirigiu e não roteirizou. Ele ficou focado só no design de produção deles. E por isso que eles não entram aqui. Até que eu vou entrar mais em detalhe, como eu falei, nos filmes que ele dirige. Tem também curtas, também tem documentário que ele fez parte. E aí depois disso, ele voltou em 2015 com o seu primeiro roteiro original. Porque o João e Maria é um roteiro adaptado,
o Coração Revelador também é um roteiro adaptado. Aqui é sua primeira história original, onde ele dirigiu e roteirizou. E a partir daí, o filme se chama Brothers. É um curta-metragem de apenas 11 minutos, onde vai contar a relação de dois irmãos que tem uma grande complicação, mas que gostam muito um do outro. Não é o melhor curta dele, mas é um curta bem interessante de como ele consegue trabalhar muito bem a relação daqueles dois irmãos. Um filme que tem pouca fala, mas através dos gestos da sua filmagem, você consegue entender bastante a relação entre eles. Eu considero, inclusive, de todos, essa história mais diferente que o Robert Eggers fez, porque esse é um curta onde você consegue perceber que ele sai um pouco da parte do terror, dessa filmagem um pouco mais grotesca, ele vai mais para um terror de família, né? Mas no conceito de como dois irmãos que se amam, mas não se dão bem, vão ter uma relação ali. E é muito interessante. E aí, no mesmo ano de 2015, aí ele estreou no cinema e chamou a atenção de todo mundo com o filme A Bruxa. A Bruxa é realmente o filme de estreia do Robert Eggers para o mundo, quando você conhece o diretor e sabe sobre o que ele vai falar. A Bruxa é um filme que conta a história de uma família inglesa num período onde você vê que a bruxaria existe, ou o mito de uma bruxaria existe, e a partir daí eles vão ficar isolados, eles vão sair daquela cidade que parece que tem um conforto, e eles vão morar meio que isolados na floresta. Esse filme, ele consegue mostrar tudo que o Robert Eggers foi melhorando ao longo da sua filmografia. O meu filme preferido dele é A Bruxa. Mas quando você acaba pensando no filme, você consegue ver uma evolução. Aqui em A Bruxa ele consegue trabalhar perfeitamente elementos como a mitologia do lugar, a mitologia daquela criatura que pode ou não existir, e você também consegue trabalhar muito bem o terror. Na época que A Bruxa foi lançado, muita gente não gostou do filme. E eu acredito que as pessoas não gostaram porque a forma como ele foi vendida foi errado. Porque quando você assiste o filme, você vê que A Bruxa é um terror psicológico. A forma como aquela família vai se perdendo e vai achando que talvez exista um diabo ou não, talvez exista uma bruxa ou não, ou será que eles foram abandonados por Deus pelo que eles fizeram, é muito interessante. É praticamente um filme que conta a história da perda da fé. E é muito legal como ele trabalha isso através do terror. Mas o trailer e o pôster passam uma impressão e parece que o filme vai ser aquele terror de jump scare que vai se passar dentro de uma floresta, onde vai ter susto toda hora. Mas essa não é a proposta do filme. Robert Eggers entrega um excelente filme de bruxa, que homenageia muitos filmes de terror, e como eu falei, os principais elementos do filme são muito bem construídos e trabalhados, que seria a ambientação, a trilha sonora, a mitologia do lugar. E você ainda tem ótimos atores, com destaque. Uma das grandes atrizes de hoje em dia, pelo menos que eu gosto muito, é a Anya Taylor-Joy. E quem praticamente colocou ela nos holofotes de Hollywood foi o Robert Eggers com esse filme. Ela foi conhecida por outros filmes a partir daqui, que muitos podem... ela podia estar gravando antes, mas foi A Bruxa que todo mundo viu esse potencial nessa atriz fantástica, que até hoje, de 2015 a 2024, você vê o quanto sua carreira cresceu. E depois, em 2019, o diretor voltou com mais um filme, que aí sim, eu acho que Hollywood como um todo começou a ver mais o diretor e dar uma visão melhor. Porque ele lançou o filme The Lighthouse, ou também, como é conhecido, O Farol. Filme que chegou a concorrer a vários prêmios, e mais do que isso, ele chegou a ganhar um Oscar de melhor fotografia. Quando você acaba pensando nisso, ele é um filme que ele é muito inventivo em como ele trabalha vários elementos dele. Primeiro, porque a forma como o filme foi filmado. Ele foi filmado em 35mm e mais do que isso. Ele usou recursos de gravação de 1920. Então essa experiência, essa escolha dele para poder contar, traz tudo que o filme precisa, que seria o elemento do terror e do horror de alguém que está ficando louco. Mais uma vez, ele é muito bom para criar a ambientação do seu universo. Ele é muito bom para te colocar dentro da loucura que o filme precisa. Você vê isso na Bruxa, você vê isso agora no Farol e em projetos futuros que eu vou mencionar. No Farol, ele tem que passar uma impressão de um homem que já está louco por estar lá, que é vivido pelo William Dafoe, e para um homem jovem que está chegando naquele mundo, que é vivido pelo Robert Pattinson. Quando você acaba vendo isso, você consegue ver perfeitamente a loucura através da excelente escolha do filme ser preto e branco, algo que ajuda muito a criar um elemento narrativo de loucura ao longo do filme,
A fotografia também é muito bonita, eu gosto muito de como eles brincam muito com o preto, com as poucas luzes que tem, desde a luz do farol a uma sombra que existe. Essa iluminação faz o filme também ter uma atmosfera fantástica. E assistir a experiência daquele homem ficando louco com o que está acontecendo é maravilhosa. Eu gosto muito desse filme, gosto muito de como ele é trabalhado e mereceu ganhar os prêmios que ganharam. Como A Bruxa também merecia, mas pelo preconceito da maioria das premiações com filme de terror, ela acabou nem chegando perto. Mas sim, O Farol foi o segundo projeto que ele trouxe. E depois, em 2022, ele voltou com mais um filme chamado The Northman, ou O Homem do Norte. Filme esse que eu gosto, mas as pessoas não gostaram muito também. Como eu falei, a filmografia do Robert Eggers é uma filmografia que visivelmente é ame ou odeie. Porque as pessoas, muitas amam seus projetos como eu, e muitas pessoas não gostam de forma nenhuma pela forma como ele conduz seus filmes. Mas isso eu também acho bem interessante, antes de entrar no Homem do Norte. Porque um diretor bom, ele vai contar filmes que você vai sair querendo questionar ele, questionar sobre ele, gostando ou não. Você falar sobre o filme é muito importante. Eu prefiro um diretor que ele tente ser ousado e que vai criar desconforto, incômodo, e as pessoas vão querer falar mais sobre ele, do que um diretor que vai fazer aquele padrão, o arroz com feijão, e que você vai sair do filme e nem vai lembrar que ele existe. O Homem do Norte, pra quem não sabe, ele é um filme que também volta com a Anya Taylor-Joy com uma parceria com Robert Eggers. Ela tá excelente, como todo o elenco e tal, esse Skarsgård, como é o protagonista, tá excelente também, mas quando você vê o filme, você vê que ele tem todo um valor de produção excelente, você vê que tem toda uma história muito boa. E por que a história é muito boa? Porque, para quem não sabe, O Homem do Norte é baseado no livro Hamlet, de William Shakespeare. Então, se você já viu Rei Leão, que também é baseado em Hamlet, você sabe a história desse filme. É uma história de vingança, você sabe para onde ela vai e qual viradas ela vai ter em qual momento, e até como ela vai terminar. Porque é realmente a mesma história. E isso é interessante. Claro, Hamlet, eu só dei o exemplo do Rei Leão porque é uma adaptação que fez muito sucesso sobre Hamlet. Mas quando você pensa em Hamlet, a história é muito mais profunda, muito mais cruel, com muitas mais viradas do que realmente é o Rei Leão. E o Homem do Norte, ele traz essa ideia, só que ele pega essa ideia e coloca em Vikings. E é muito interessante como ela é trabalhada, eu amo a fotografia desse filme, eu gosto muito da trilha sonora, gosto das atuações, acho que o filme poderia ser melhor em vários pontos, pra mim é o mais fraco dos 4 que ele dirigiu como filme, mas é um filme mesmo assim que eu gosto de como ele foi feito, eu gosto de como ele foi trabalhado, é um filme que pra mim funcionou muito bem. E o último filme dessa lista, posso dizer assim, da curta carreira do Robert Eggers até agora, é o Nosferatu. Nosferatu não precisa entrar tão em detalhe, porque eu acabei de lançar a crítica, mas é um filme de 2024, que é 2025 na verdade, né, porque ele é um filme que lançou dia 2 de janeiro de 2025, e que tem como base o remake de 1922. Então aqui ele roteirizou, ele dirigiu, e quando você acaba vendo esse filme, você vê que ele é um excelente remake. Eu falei isso na crítica e eu repito aqui. Quando você vai fazer um remake de um filme, é muito importante que ele seja uma homenagem, use o principal como base, mas traga elementos novos. Se for para você fazer só um copia e cola da história clássica, para que você está fazendo essa história nova? O filme de 1922, ele é um filme que é feito do cinema mudo. Então, a partir daí, você utilizar esse recurso, você não tem como funcionar hoje em dia mais o cinema mudo. A estética que funcionava. O filme de 22, ele é um clássico, ele funciona bem, é muito bom, tem crítica aqui no canal também. Mas quando você pensa em 2024, você precisava de um cinema moderno. E para mim, o Robert Eggers foi a escolha ideal. Porque a partir da sua direção, da sua, de novo, ambientação, da sua trilha sonora, da sua direção, da sua fotografia, você consegue perceber perfeitamente que ele entendeu o que o Nosferatu precisava para ser atualizado. Ele precisava ser grotesco. E ele também usou um elemento que pouca gente usa nos vampiros e que aqui eu acho muito interessante, que é a parte sexual através do sangue. Porque é óbvio, existe toda essa linguagem do vampiro, de tomar o sangue, e quando toma o sangue tem um valor ali. Mas quando você pensa em Nosferatu, você vê como isso é mais intrínseco à história. Então foi mais um acerto do diretor. Que, de novo, tem crítica aqui no canal para quem quiser assistir. E essa foi a carreira, para quem não conhece, quiser conhecer mais, do excelente diretor Robert Eggers. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do diretor Robert Eggers? Qual é o seu filme preferido dele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.